Faça esta poderosa oração, entregando seu dia a Jesus e vença a angústia. Você abre os olhos e, antes mesmo de seus pés tocarem o chão, uma pedra pesada se instala no seu peito. Mas existe alguém que já estava acordado antes de você. Jesus já está ao seu lado neste exato momento, observando o seu despertar, conhecendo as suas preocupações e entendendo o peso que você sente, sem que você precise dizer uma única palavra. A mente é rapidamente inundada pelas exigências do dia. Problemas não resolvidos, contas, conflitos. Em uma fração de segundo, o medo tenta ditar como serão as próximas horas. Você sente aquele nó na garganta, um suspiro silencioso de uma alma que já está exausta antes mesmo de o dia começar de fato. E Jesus vê esse cansaço que ninguém mais vê. Mas escute com muita atenção agora. Você não precisa aceitar esse fardo esmagador como a sua realidade para o dia de hoje. Jesus não quer que você comece o dia carregando esse peso sozinho. Existe uma maneira completamente diferente de levantar dessa cama. Imagine ter a capacidade de transferir cada grama dessa ansiedade para as mãos de Jesus. As mesmas mãos que foram pregadas na cruz por amor a você são fortes o suficiente para sustentar o universo inteiro e, ainda assim, cuidar dos detalhes pequenos da sua vida hoje. Você não precisa dar um único passo, usando apenas a sua própria força. Jesus quer caminhar com você, em cada passo deste dia. O antídoto definitivo contra essa angústia matinal é uma decisão consciente e incrivelmente poderosa. É a decisão de entregar intencionalmente o controle das próximas 24 horas a Jesus Cristo. Quando você faz essa mudança na sua mente e no seu espírito, o medo perde a sua força de imobilização. A opressão da alvorada é quebrada no momento exato em que você declara que o seu dia não pertence ao caos deste mundo, mas à direção e ao cuidado de Jesus. Prepare o seu coração neste instante, pois nós vamos desmantelar essa ansiedade e blindar a sua mente para as horas que virão, colocando este dia nas mãos de Jesus. Nós vamos mergulhar fundo para entender como essa aflição tenta sequestrar o seu tempo presente e, mais importante ainda, como recuperar a sua vida e a sua tranquilidade espiritual, caminhando ao lado de Jesus. O segredo para a verdadeira paz está muito mais perto do que você imagina e exige que você abra mão de algo que tem segurado por tempo demais. O controle que nunca foi realmente seu, mas sempre esteve nas mãos de Jesus. Pense com muita clareza sobre onde a sua mente está focada neste exato segundo. Na grande maioria das vezes, a angústia esmagadora que você sente não é causada por algo que está acontecendo agora. Essa aflição profunda é, na realidade, uma tentativa frustrada de tentar viver o amanhã, utilizando apenas a força e a energia que lhe foram concedidas para o dia de hoje. A ansiedade tenta levar a sua mente para um amanhã onde Jesus já está, mas você ainda não chegou. E você sofre tentando controlar um lugar onde apenas Jesus tem autoridade para agir. A ansiedade age como um sequestrador invisível e implacável, arrancando você a força da presença de Deus no tempo presente e aprisionando a sua alma em cenários sombrios que nem sequer aconteceram. Você sofre por conversas difíceis que ainda não ocorreram, por problemas financeiros que talvez nunca se materializem da forma como você imagina, por tempestades que só existem na sua mente. Enquanto isso, Jesus continua ao seu lado no presente, esperando que você entregue essas preocupações a Ele. Eu quero que você compreenda de uma vez por todas que a verdadeira paz de espírito exige um desapego radical e corajoso do controle ilusório que achamos ter sobre as nossas vidas. Nós planejamos meticulosamente. Nós nos preocupamos até a exaustão. Nós tentamos prever e neutralizar todos os resultados negativos possíveis, acreditando falsamente que essa atitude mental nos protegerá da dor e do fracasso. Mas a grande e libertadora realidade é que nós controlamos muito pouco ou quase nada. Quando você tenta carregar o peso colossal do futuro sobre os seus próprios ombros, a sua estrutura emocional inevitavelmente racha e cede.
O Senhor não projetou a sua mente e o seu corpo para processar o fardo do amanhã antecipadamente. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, nos alertou com extrema sabedoria para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, e basta a cada dia o seu próprio mal. Existe um altar invisível, mas extremamente real, onde essa troca precisa acontecer. Nesse altar espiritual, você deposita o seu medo, a sua ansiedade, as suas preocupações, os seus planos e o seu futuro. E em troca, Jesus entrega a você paz, descanso, direção e cuidado. Quando você coloca o seu fardo nesse altar, você não está deixando os seus problemas em um lugar vazio. Você está colocando tudo nas mãos de Jesus, e Ele se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Essa ansiedade sufocante é um sinal claro de que você está tentando operar fora da provisão divina e da cobertura espiritual. O Senhor é o Deus do tempo presente. O seu nome é o grande Eu Sou, e Ele atua no momento em que você respira. Quando a sua mente corre desenfreadamente para o futuro incerto, você sai da esfera onde a graça dele está operando ativamente a seu favor neste momento. Você abandona o porto seguro da presença do Pai para vagar solitário e desprotegido no território perigoso e sombrio da sua própria imaginação assustada. Para derrotar essa angústia paralisante, você precisa prender os seus pensamentos rebeldes e arrastá-los de volta para o momento presente, ancorando-os com firmeza nas promessas inabaláveis que Deus estabeleceu para a sua vida hoje. Reconhecer esse sequestro emocional é o passo vital e inegociável em direção à sua completa libertação espiritual. Você precisa olhar de frente para as suas próprias preocupações e dizer um sonoro não à tirania do amanhã. Ao fazer isso com fé, você esvazia as suas mãos dessa bagagem pesada e inútil do futuro. Porém, apenas esvaziar as mãos não é suficiente para garantir a sua vitória diária. Você precisa saber exatamente onde depositar todas essas expectativas frustradas, os seus medos paralisantes de falhar e aquelas angústias secretas que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Existe um lugar sagrado e específico, preparado desde a fundação do mundo, para que você descarregue todo esse fardo insuportável, um lugar onde a sua exaustão profunda é trocada imediatamente por uma graça que preenche cada vazio da sua alma. Existe uma diferença abismal e transformadora entre simplesmente pedir ajuda a Deus para resolver um problema e, de fato, entregar completamente esse fardo nas mãos dele. Na grande maioria dos nossos dias, nós nos aproximamos do Senhor apenas com uma lista interminável de tarefas pedindo que Ele abençoe os nossos próprios planos e resolva as crises que nós mesmos criamos ou tentamos gerenciar. Nós oramos, dobramos os joelhos, mas mantemos as nossas mãos firmemente agarradas às rédeas das nossas vidas, segurando o controle com todas as nossas poucas forças. Esse definitivamente não é o caminho da libertação espiritual. A verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento humano e que silencia a tempestade assustadora da sua mente, exige que você solte essas rédeas de uma vez por todas. Você precisa parar de tentar ser o gerente geral do seu próprio universo e reconhecer a soberania absoluta do Pai sobre cada mínimo detalhe da sua existência terrena. Eu convido você a visualizar agora, no centro exato do seu coração, um altar sagrado construído bem aos pés da cruz de Cristo. Esse é o altar do desapego total. É exatamente para este lugar de rendição irrestrita que você deve trazer toda a bagagem pesada que está esmagando os seus ombros e roubando o fôlego da sua manhã. Aproxime-se deste altar espiritual pela fé e comece a depositar tudo o que oprime você ali. Coloque as suas agendas inflexíveis, as suas expectativas frustradas sobre as outras pessoas, o seu medo paralisante de falhar e, principalmente, aquelas angústias secretas que você tenta esconder do mundo atrás de um sorriso forçado e de uma falsa aparência de força. Não retenha absolutamente nada nas suas mãos. Solte o controle rígido sobre a sua vida financeira
Entregue as ansiedades profundas sobre a saúde da sua família e abra mão daquele desespero sufocante em relação ao seu futuro profissional. O ato silencioso de depositar tudo no altar é a maior e mais bela declaração de confiança que um filho ferido pode dar ao seu Pai Celestial. Compreenda uma lei espiritual imutável. É humanamente e espiritualmente impossível que você seja preenchido pela suficiência, pela alegria e pela paz de Cristo, enquanto o seu interior estiver completamente cheio de si mesmo, entupido com os seus próprios medos e inflado pelo seu próprio orgulho em tentar resolver todas as batalhas sozinho. O apóstolo Paulo nos ensina de maneira magistral na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você esvazia as suas mãos trêmulas no altar do desapego, você confessa a sua dependência vital. Você está declarando aos céus que a sua força natural acabou, que o seu raciocínio lógico chegou ao limite e que você precisa desesperadamente da intervenção milagrosa dele. É nesse momento de esvaziamento sincero que algo muda. A atmosfera espiritual ao seu redor começa a se transformar. Agora existe espaço para a graça de Deus agir dentro de você. A graça abundante do Senhor encontra finalmente espaço livre no seu coração para inundar o seu ser e curar todas as feridas abertas pela faca da ansiedade. A sensação gloriosa que se segue a essa decisão de entrega é de um alívio quase instantâneo. A sua respiração volta ao ritmo natural. O aperto gelado no peito desaparece como névoa, porque a responsabilidade de fazer tudo dar certo já não está mais sobre você. Ela está nas mãos de Deus. Você compreende com uma clareza cristalina que nunca esteve sozinho neste campo de batalha sanguinário. O Senhor dos Exércitos assumiu agora a linha de frente da sua vida de forma oficial. As suas guerras mais difíceis pertencem a Ele, as suas noites de insônia estão sob o cuidado dele, e as vitórias retumbantes que Ele conquistará na sua história servirão para a glória exclusiva e majestosa do nome dele. Agora que o terreno árido do seu coração está devidamente arado, preparado, limpo e completamente desapegado da ilusão do controle humano, nós estamos totalmente prontos para vivenciar o momento mais decisivo do seu dia. Com as suas mãos espirituais limpas do medo e estendidas para receber a graça dos céus, é chegada a hora de levantarmos a nossa voz com coragem. Prepare a sua alma, alinhe o seu espírito, pois nós entraremos exatamente agora em um clamor profundo, rasgado e imersivo. Usaremos a autoridade espiritual que nos foi delegada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para repreender implacavelmente esse espírito de angústia e entregar definitivamente a sua manhã, a sua tarde e a sua noite aos cuidados incontestáveis e amorosos do Mestre. Feche os olhos físicos neste exato momento e abra largamente os olhos do seu espírito. Este não é um ritual matinal comum ou uma tentativa de encontrar conforto temporário. É a hora exata em que a dimensão celestial toca a sua realidade terrena para alterar a sua história e arrancar a dor profunda do seu peito. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, entramos na Tua presença soberana neste milésimo de segundo. Coloco a vida desta pessoa que me ouve agora diante do Teu trono de graça. Tu conheces o nome dela, acompanhas cada batida do coração dela e enxergas essa muralha gigante de angústia que tentou se erguer na alvorada. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que este dia não pertence ao medo ou ao caos. Entregamos a manhã, a tarde e a noite nas Tuas mãos imensas. Que cada decisão e desafio passem pelo filtro do Teu amor incondicional. Com a autoridade inquestionável entregue pelo sacrifício na cruz do Calvário, eu repreendo categoricamente agora todo espírito de aflição, toda semente de ansiedade e qualquer opressão mental que tente asfixiar a alma de quem levanta esse clamor comigo. Toda mentira sussurrada pelo inimigo para paralisar os teus passos cai por terra neste instante. Eu profetizo que as correntes da preocupação excessiva estão sendo completamente quebradas pelo poder inegável do Teu Espírito Santo. Pai, onde minutos atrás havia um peso esmagador e uma nuvem escura de confusão,
Derrama agora a tua paz que excede todo o entendimento humano, cumprindo a promessa inabalável da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que essa paz suprema seja uma armadura impenetrável, que reveste os pensamentos desta pessoa contra qualquer flecha de desespero. Nós depositamos aos teus pés cada conta a pagar, cada relatório urgente a entregar, cada conflito familiar doloroso e cada diagnóstico assustador que tenta roubar a nossa esperança. Senhor dos exércitos, assume o controle firme do leme deste pequeno barco, pois as nossas mãos já estão exaustas de lutar sozinhas contra os ventos contrários. Escolhemos confiar cegamente que tu já andaste na nossa frente hoje e que as tuas misericórdias se renovaram. Renova as energias do nosso corpo físico e devolve a clareza para a nossa mente turva. Que a presença constante do Senhor seja tão nítida quanto o ar que respiramos. Rendemos graças, porque a oração feita com fé tem o poder de mudar qualquer cenário. Declaramos que a vitória sobre os desafios deste dia já foi selada pelo sangue do Cordeiro. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. A atmosfera ao seu redor acabou de mudar, e você já consegue sentir o fardo saindo dos seus ombros e a sua respiração retornando ao ritmo natural. Essa oração rasgou os céus e conectou você com a fonte da vida. Contudo, o mundo lá fora continua barulhento e exigente. Os desafios da rotina não desapareceram, e é por esse motivo que você não pode baixar a guarda espiritual agora. O adversário tentará usar o primeiro gatilho de estresse ou a primeira notícia ruim para roubar essa paz conquistada no altar. A grande questão que define se você vencerá hoje não é o que acontece na oração, mas como você age após dizer o seu amém. Existe uma técnica espiritual simples e silenciosa, mas de um poder incalculável, que você precisa aprender agora mesmo para manter a guarda alta e não permitir que a angústia retorne ao trono sagrado da sua mente de forma alguma. Muitas vezes a sensação maravilhosa de alívio e segurança espiritual parece evaporar poucos minutos após dizermos o nosso amém sincero. Você sai da sua intimidade, abre a porta de casa, enfrenta o trânsito caótico da cidade, depara-se com as primeiras urgências no trabalho, e subitamente o primeiro grande gatilho de estresse do dia atinge o seu peito como uma pancada violenta. É nesse exato momento de atrito com a realidade nua e crua que a angústia tenta desesperadamente recuperar o terreno que perdeu durante o seu clamor matinal. O inimigo das nossas almas sabe muito bem que não pode impedir você de orar, mas ele trabalha incansavelmente para fazer você esquecer as promessas divinas, assim que a rotina implacável começa a sugar a sua energia. Nós precisamos estabelecer uma ponte prática e inquebrável entre o altar sagrado da sua entrega e os desafios gigantescos do seu dia a dia. Você não pode viver de pequenos picos isolados de paz enquanto passa a maior parte das suas preciosas horas se afogando em um oceano de desespero silencioso. A chave mestra para manter essa guarda espiritual sempre elevada e impenetrável é adotar o que eu chamo de respiração da fé. Pense na mecânica da sua vida física. Assim como o seu corpo precisa inspirar oxigênio dezenas de vezes por minuto para continuar funcionando perfeitamente, o seu espírito também exige uma conexão contínua, rítmica e intencional com o trono da graça. A respiração da fé não exige que você pare tudo o que está fazendo, dobre os joelhos no meio da calçada ou feche os olhos durante uma reunião crítica. É uma prática simples e silenciosa. Uma atitude interior que mantém sua alma conectada a Deus no meio da rotina. Ela consiste em usar pequenos pensamentos muito focados e sussurros quase imperceptíveis de confiança absoluta em Jesus Cristo, enquanto você executa as suas tarefas mais exaustivas. É um lembrete constante de que a presença protetora do Pai não ficou trancada no seu quarto após a oração, mas caminha lado a lado com você em cada milésimo de segundo da sua jornada agitada. Quando uma cobrança injusta bater à sua porta, quando a conta bancária parecer assustadoramente vazia, ou quando a ansiedade tentar estrangular a sua garganta no meio de um supermercado lotado, você aplicará imediatamente essa técnica poderosa de defesa.
Em vez de permitir que a sua imaginação comece a projetar cenários terríveis de catástrofe, você usará declarações curtas e carregadas de autoridade dentro do seu próprio pensamento. Você dirá silenciosamente a si mesmo que o Senhor é o seu pastor e absolutamente nada lhe faltará, apropriando-se da garantia que o rei Davi registrou no Salmo capítulo 23, versículo 1. Você vai sussurrar para a sua própria alma que o controle da sua vida pertence ao Criador, blindando a sua mente contra essa invasão repentina de pânico. Cada pequeno suspiro focado na graça divina atua como um golpe fulminante contra as mentiras ardilosas do medo. Você substitui o ciclo tóxico da preocupação paralisante por um fluxo constante e curativo da verdade eterna, oxigenando o seu espírito com a certeza de que Deus continua segurando firme o volante da sua história. Praticar essa respiração da fé com constância garante que a aflição não encontre nenhuma porta entreaberta para retornar ao trono sagrado da sua mente, pois o lugar principal de autoridade dentro de você já está permanentemente ocupado pela confiança em Cristo. Você começa a perceber com clareza que a verdadeira vitória não se resume a tentar resolver os problemas do mês inteiro em uma única manhã, mas sim em triunfar sobre o desafio exato que está bem diante dos seus olhos neste momento. E é justamente nesse ponto de virada que nós descobrimos um dos princípios mais libertadores de todo o Evangelho, uma sabedoria milenar que tem o poder absoluto de arrancar qualquer sensação de paralisia mental causada pelo excesso de futuro. Existe uma graça profunda, silenciosa e maravilhosa que é derramada sobre a sua vida, exclusivamente quando você aprende a depender do Senhor para dar apenas um único movimento de cada vez. Prepare o seu foco agora, porque nós vamos desvendar como essa dependência contínua na tarefa imediata é a arma mais mortal contra o peso insuportável do amanhã. Você já parou para pensar na quantidade esmagadora de energia vital que gastamos tentando resolver os problemas da próxima semana ou do mês que vem? A nossa mente humana tem essa tendência doentia de agrupar todas as dificuldades futuras e tentar carregá-las de uma só vez, criando um peso insustentável. Essa é a raiz de muita paralisia emocional. Quando você olha para a montanha gigantesca de obrigações, a sensação de incapacidade é imediata. Mas existe um segredo libertador na forma como Deus escolhe nos sustentar. O Senhor não entrega a você a força necessária para enfrentar as batalhas de um ano inteiro em uma única remessa. Ele trabalha com a precisão amorosa de um pai que conhece os limites exatos do seu filho. O suprimento de Deus é diário, exatamente na medida das suas necessidades de hoje. Nenhuma gota a mais, nenhuma gota a menos. Essa dependência contínua é o que eu chamo de teologia do passo a passo. Lembra da jornada do povo de Israel no deserto? Deus poderia muito bem ter providenciado um estoque imenso de alimento que durasse décadas inteiras, eliminando qualquer risco de fome. No entanto, ele escolheu enviar o maná do céu a cada manhã, com uma ordem rígida para que recolhessem apenas a porção exata para aquele dia específico, conforme narrado de forma brilhante no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Aqueles que tentavam acumular alimento movidos pelo medo do amanhã, acabavam com as mãos cheias de algo apodrecido. O maná de ontem não serve para sustentar a jornada de hoje, e a graça guardada para amanhã só estará disponível quando o amanhã chegar. A sua tentativa teimosa de antecipar a provisão divina apenas gera angústia podre dentro do seu coração, bloqueando a capacidade de enxergar o milagre fresco que já está à sua disposição nesta manhã. O convite celestial para você agora é quebrar a visão panorâmica do seu medo e estreitar o seu foco para a tarefa imediata. Eu aconselho fortemente que você olhe apenas para o passo que está logo à sua frente. Você precisa lavar a louça? Lave a louça focado na presença de Cristo. Você tem uma reunião difícil daqui a 30 minutos? Prepare-se apenas para esses 30 minutos. Não permita que a sua mente corra desgovernada em direção ao fim do dia. A graça oculta no agora funciona como um farol no meio de uma forte neblina grossa e ameaçadora. Ela não ilumina toda a estrada, mas ilumina o próximo passo.
E isso é suficiente. Quando você se concentra inteiramente no agora, a ansiedade perde o oxigênio e morre asfixiada, pois o Senhor já percorreu o caminho seguinte e preparou o terreno firme e seguro para onde o seu pé vai pousar com confiança e retidão espiritual. Neutralizar essa paralisia mental causada pelo excesso de futuro exige um treinamento diário e constante, uma firmeza inabalável em viver o presente sob a sombra protetora do Altíssimo. Contudo, nós sabemos muito bem que a realidade prática cobra um preço altíssimo da nossa concentração espiritual. Os telefones tocam sem parar. As pessoas demandam respostas rápidas o tempo todo. O trânsito buzina de forma ensurdecedora e o volume das urgências externas tenta a todo custo abafar essa voz mansa e suave do Espírito Santo que guia os seus passos. Para dominar a arte magistral de viver o hoje e manter a respiração da fé ininterrupta, você precisará encontrar um esconderijo secreto no meio desse cenário barulhento e caótico. Existe um refúgio poderoso capaz de acalmar a tempestade ao seu redor, sem que você precise sair do lugar físico onde está. Prepare a sua mente com diligência agora, pois nós vamos aprender exatamente como construir esse santuário interno intransponível e escutar a clareza absoluta da voz do bom pastor na tormenta. Vivemos em uma era onde o silêncio se tornou um artigo de luxo quase inacessível. O mundo moderno é uma máquina barulhenta projetada especificamente para capturar a sua atenção a cada fração de segundo. Notificações incessantes, prazos agressivos no trabalho e o som ensurdecedor da pressa constante formam uma cacofonia externa com um objetivo espiritual extremamente claro: abafar a voz mansa e suave do Criador dentro de você. O inimigo usa o excesso de ruído como uma arma tática letal para criar confusão, fadiga mental e trazer a angústia de volta ao seu peito de forma sorrateira. Você não pode simplesmente parar o mundo ao seu redor ou fugir para uma montanha deserta toda vez que a pressão tentar esmagar a sua esperança. A verdadeira maturidade espiritual exige que você aprenda a construir um santuário interno, um espaço sagrado e blindado dentro da sua própria mente, independentemente do caos absoluto que esteja acontecendo do lado de fora. Eu quero ensinar a você a arte poderosa e transformadora de criar pequenos bolsões de silêncio no meio do seu dia agitado. O silêncio que Deus requer de nós não é necessariamente a ausência completa de som físico, mas sim a recusa categórica em permitir que o desespero do mundo dite o ritmo das suas emoções preciosas. Imagine que existe um quarto secreto dentro do seu coração, um lugar silencioso onde a presença de Jesus espera por você. Você pode acessar esse refúgio instantaneamente no meio de um trânsito paralisado, durante uma reunião de negócios tensa ou enquanto realiza o trabalho braçal mais exaustivo. Basta desviar o foco da tempestade exterior por alguns breves segundos e direcionar a sua audição espiritual para dentro. É um mergulho rápido na graça insondável, uma pausa sagrada, onde você declara internamente que as demandas pesadas da terra não têm nenhuma autoridade sobre a tranquilidade do seu espírito. Quando você entra intencionalmente nesse refúgio interior, algo extraordinário e sobrenatural acontece na sua mente aflita. O barulho das preocupações diminui drasticamente o volume, e você consegue escutar com uma clareza cristalina a direção precisa e amorosa do bom pastor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, o profeta Elias descobriu de forma marcante que o Senhor não estava no vento forte que partia os montes, nem no terremoto assustador, nem no fogo avassalador, mas sim em uma voz mansa e delicada. Deus não precisa gritar desesperadamente para superar o barulho estrondoso dos seus problemas temporais. Ele apenas aguarda que você silencie a sua ansiedade destrutiva para ouvi-lo sussurrar com firmeza que absolutamente tudo está sob o controle dele. Escutar essa voz serena no meio da tormenta severa é a garantia inegável de que você não está caminhando sozinho nesta jornada difícil. Cada orientação divina recebida neste santuário interno injeta uma dose maciça de coragem invencível nas suas veias cansadas.
Agora que você possui as ferramentas espirituais completas para blindar a sua mente contra as setas inflamadas, sabe como esvaziar o seu coração pesado no altar do desapego. Aprendeu a respirar a fé continuamente e a construir um castelo intransponível de silêncio na sua alma. O seu dia já não pertence de forma alguma ao caos opressor. A vitória majestosa sobre a angústia esmagadora já é uma realidade cravada profundamente no seu espírito fortalecido. Contudo, para que você saia deste nosso encontro espiritual completamente inabalável e seguro dos seus próximos passos, nós precisamos colocar um selo divino inquebrável sobre tudo o que construímos juntos até aqui. Existe uma palavra de autoridade apostólica e uma bênção sacerdotal majestosa que precisa ser liberada sobre a sua vida, a sua família amada e a sua saúde mental, para garantir que a proteção do Altíssimo seja o seu escudo impenetrável até o pôr do sol. Prepare o seu coração de forma reverente neste exato instante, pois nós vamos clamar juntos pela cobertura espiritual final, que selará definitivamente a sua paz e mudará a história da sua semana. O ato que você acabou de realizar não é um simples hábito religioso matinal ou uma repetição vazia de palavras, mas uma demonstração colossal de coragem espiritual genuína. Exige uma bravura extraordinária reconhecer a própria fragilidade humana e decidir entregar o controle absoluto do seu dia nas mãos invisíveis, porém onipotentes, do Criador de todas as coisas. Você escolheu sabiamente não lutar com as armas enferrujadas e ineficazes da sua própria ansiedade, mas sim se revestir da armadura de luz que o Senhor disponibilizou para os seus filhos amados. Eu valido e celebro a sua atitude de fé inabalável neste instante crucial da sua jornada. A partir deste exato momento, o peso gigantesco que esmagava o seu peito no início desta alvorada perdeu totalmente o direito legal de oprimir a sua alma. Você transferiu a responsabilidade pesada da sua vida para aquele que sustenta as galáxias imensas com a palavra do seu poder. A sua decisão inegociável de parar, ouvir a voz interior e clamar, mudou drasticamente a atmosfera espiritual do seu ambiente, transformando o campo de batalha sangrento da sua mente em um território sagrado de paz divina. O medo paralisante foi completamente desmascarado, e a angústia sufocante foi forçada a recuar às pressas diante da autoridade inquestionável do nome de Jesus Cristo, que você invocou com tanta sinceridade, pureza e fervor. Como pastor da sua alma e caminhando em total e absoluta concordância com a direção do Espírito Santo, eu estendo as minhas mãos espirituais agora mesmo em direção à sua vida para liberar uma bênção sacerdotal poderosa e irrenunciável, alinhada com a vontade perfeita estabelecida no livro de Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Eu declaro com autoridade que a sua casa é uma fortaleza intransponível, protegida permanentemente pelo sangue precioso do Cordeiro contra qualquer invasão do caos, da miséria ou da discórdia. Que a sua família inteira seja coberta por um manto espesso de unidade inquebrável, amor sacrificial e livramento absoluto de todo o mal que espreita nas sombras do mundo moderno. Sobre as suas finanças e o fruto do seu trabalho, eu profetizo a provisão surpreendente dos céus e a sabedoria celestial para multiplicar cada semente que o Senhor colocar nas suas mãos abertas, quebrando de uma vez por todas toda a maldição hereditária de pobreza e de escassez. E de forma muito especial, incisiva e intencional, eu repreendo severamente qualquer enfermidade emocional e declaro a cura imediata e completa sobre a sua saúde mental debilitada. Que os seus pensamentos diários sejam banhados pela clareza do trono da graça. Que os ciclos cruéis de depressão e fadiga sejam aniquilados pela raiz e que a alegria indescritível e gloriosa do Evangelho seja a sua força constante e revigorante durante todas as horas desta semana desafiadora. Finalmente, nós selamos este encontro marcante e transformador com a certeza absoluta e inabalável da sua vitória incontestável em Cristo. Você não está caminhando exausto em direção a um triunfo incerto. Você já está partindo de um ponto de vitória definitiva, garantida de forma eterna pela cruz sangrenta do Calvário. Cada passo solitário que você der hoje será milimetricamente guiado e sustentado pelo olhar atento do bom pastor,
que nunca dorme, nunca cochila e absolutamente nunca perde o controle da sua história fascinante. O cuidado meticuloso de Jesus é o escudo impenetrável que envolve o seu corpo físico, restaura a sua mente cansada e eleva o seu espírito, dando a você força para enfrentar qualquer adversidade. Guarde esta verdade eterna e poderosa no centro exato do seu coração e permita que ela ecoe continuamente na sua mente como um cântico de guerra até o final deste dia maravilhoso. A sua paz não é a ausência ilusória de problemas passageiros, mas a presença inegável, soberana e majestosa de Deus caminhando bem ao seu lado a cada segundo. Levante a sua cabeça com a dignidade de um herdeiro dos céus. Respire fundo a graça abundante que preenche os seus pulmões vigorosos agora e avance pelo mundo com a autoridade de quem carrega o próprio reino de Deus dentro do peito. O seu dia está irrevogavelmente abençoado. O seu caminho está totalmente e perfeitamente iluminado. E a sua alma está blindada para sempre pelo amor furioso que venceu o mundo.